Casa Velha, de Machado de Assis, capítulo 6. No dia seguinte, fui mais cedo para a Casa Velha, a fim de chegar antes dos hóspedes que Dona Antônia esperava da roça. Mas já os achei lá. Tinham chegado na véspera, às Ave-Marias. Um deles, o coronel Raimundo, estava na varanda da frente. Conheceu-me logo e veio a mim para saber como ia a história de Dom Pedro I. Sem esperar pela resposta, disse que podia dar-me boas informações. Conhecera muito o imperador, assistira à dissolução da Constituinte, por sinal que estava nas galerias durante a sessão permanente e ouviu os discursos de Montezuma e dos outros. Comendo pão e queijo à noite comprados na Rua da Cadeia, uma noite dos diabos. Vossa Reverendíssima vai escrever tudo? Tudo o que souber, pois eu lhe darei alguma coisa. Começamos a passear ao longo da varanda grande. Egoísmo de letrado. A esperança de alguns documentos e anedotas para o livro pôs de lado a principal questão daqueles dias. Entreguei-me à conversação do coronel. Já sabemos que era parente da casa. Era irmão de um cunhado do marido de Dona Antônia e fora muito amigo e familiar dele. Falamos cerca de meia hora. Contou-me muita coisa do tempo, algumas delas arrancadas por mim, porque ele nem sempre via a utilidade de um episódio. Oh, isso não tem interesse. Mas diga, diga. Pode ser, insistia eu. Então, ele contava o que era. Uma visita, uma conversa, um dito que eu recolhia da cabeça, para transpô-lo ao papel, como fiz algumas horas depois. Raimundo foi-se, sentindo lisonjeado com a ideia de que ia imprimir o que me estava contando, e desceu a minúcias insignificantes, casos velhos e, finalmente, as anedotas dele mesmo e as partes de sua vida militar. Em Antônia, disse ele, vendo entrar a parenta na varanda. Este seu padre sabe onde tem a cabeça. Dona Antônia fez um gesto afirmativo e seco, mas logo depois, para não me molestar, redarguiu sorrindo que sim, que tanto sabia onde tinha a cabeça como o coração. Lalau e as duas filhas do coronel vieram de fora. Veio de dentro uma senhora idosa arrastando um pouco os pés e dando o braço a uma moça alta e fina. Ande para aqui, baronesa, disse-lhe Dona Antônia. Apresentaram-me as suas damas. Soube que a baronesa era a avó da moça que a acompanhava. Eram esperadas do pátio de Alferes, 10 ou 12 dias depois. Mas vieram antes para assistir à festa da glória. Foi o que me constou ali mesmo pela conversação dos primeiros minutos. A baronesa sentara-se de costas para uma das colunas, na cadeira rasa que lhe deram, ajudada pela neta, que a acomodou minuciosamente. Observei-a por alguns instantes. Os dois cachos brancos e grossos, pelas faces abaixo, eram da mesma cor da touca de cambraia e rendas. Os olhos eram castanhos e não inteiramente apagados. Lá tinham seus momentos de fulgor, principalmente se ela falava em política. Sinhazinha, o livro? Perguntou ela à neta. Está aqui, vovó. É o mesmo da outra vez, em Antônia? Era a mesma novela que lera quando ali esteve um ano antes e queria reler agora. Meteu a mão no bolso e tirou os óculos, depois a caixa de rapé, e pôs tudo no regaço. Raimundo, passeando a mão pela barba, disse rindo: Bem, as senhoras vão conversar e nós vamos a um solo. Valeu, reverendíssimo? Fiz um gesto de complacência. Félix é um parceirão, e Antônia também. Mas vamos só os três. Nunca jogou com o Félix? Vai ver o que ele é, fino como 30 diabos. Lá na roça dá pancada em todo mundo. Aquilo saiu ao pai. Se algum dia entrar na Câmara, creia que há de fazer um figurão como o pai, e talvez mais. E olhe que acho tudo pouco para dar em terra com a tal regência do senhor Pedro de Araújo Lima. Lá vem o coronel com suas ideias extravagantes. Acudiu a velha baronesa, abrindo a caixa de rapé,
e oferecendo-me uma pitada que recusei. Acha que o Araújo Lima vai mal? Preferiria o seu amigo Feijó. Raimundo replicou. Ela treplicou, enquanto eu voltava a atenção para Sinhazinha, que, depois de ter acomodado a avó, fora sentar-se com as moças. Sinhazinha era o oposto de Lalau. Maneiras pausadas, atitudes longamente quietas, não tinha nos olhos a mesma vida derramada que abrangia todas as coisas e recantos como os olhos da outra. Bonita era, e a elevação do talhe delgado dava-lhe um ar superior a todas as demais senhoras ali presentes, que eram medianas ou baixinhas, com exceção de Lalau, que ainda assim era menos alta que ela. Mas essa mesma superioridade era diminuída pela modéstia da pessoa, cujo acanhamento, se era natural, aperfeiçoara-se na rosa. Não olhou para mim quando chegou, nem ainda depois de sentar-se. Usava as pálpebras caídas, ou, quando muito, levantadas para fitar só a pessoa com quem ia falando. Como o pescoço era um tantinho alto demais, a cabeça vivia ereta. Aquele gesto podia parecer afetação. Os cabelos eram um encanto da avó, que dizia que a neta era a sua alemã, porque eles tendiam a ruivo, mas, além de ruivos, eram crespos e penteados e atados ao desdém. Davam-lhe muita graça. Gastei nesse exame não mais do que 2, 3 minutos. Depois, indo compará-la melhor com Lalau, vi que esta fazia igual exame sorrateiramente. Não era a primeira vez que a via, era a segunda ou terceira, desde que Sinhazinha perdera o pai e a mãe e viera do Rio Grande do Sul para a fazenda da avó. Não a viu no ano anterior, quando ela ali esteve, e cuido que lhe achava alguma diferença para melhor. Reverendíssimo, vamos, disse-me o coronel, acabando de replicar a baronesa. Já, já. Onde está o parceiro? Havemos de achá-lo em Antônia. Ele terá saído. Dona Antônia respondeu negativamente. Estaria vendo as bestas que vieram da roça ou o cavalo que comprara na véspera, e descreveu o cavalo a pedido do coronel, chegando-se ao mesmo tempo para o lado da Sinhazinha. Chegando a esta, parou, pôs-lhe uma das mãos na cabeça e com a outra levantou-lhe o queixo, para mirá-la de cima. Ai, Antônia, disse a moça, estou me afogando. Dona Antônia fez-lhe uma careta de escárnio, inclinando-se e beijando-lhe a testa com tanta ternura que me deu ciúmes pela outra. E sentou-se entre elas todas, e todas lhe fizeram grande festa. Raimundo calara-se para mirar a cena, porque ele queria muito as filhas e gostava de vê-las acariciadas também. Nisto ouvimos passos na sala contígua e daí a nada entrava na varanda o filho de Dona Antônia. Ora, viva! Bradou o coronel. Estávamos à espera de você para um solo. Vá, vá! Acudiu a baronesa, levantando os olhos do livro. O coronel está ansioso para jogar e é uma fortuna, porque veio da roça insuportável e não me deixa ler. Então, você comprou um cavalo? Curtos eventos, palavras sem interesse ou apenas curiosas, que me não consolavam a interrupção a que era obrigado no cometimento voluntário que empreendera. Mas, naquele dia, não foi essa a minha pior impressão. Fomos dali para a mesa de jogo, em uma sala que ficava do outro lado, ao pé da alcova de Félix. O coronel, contando os tentos, disse-nos que a baronesa estava com ideias de casar a neta, conquanto ainda não tivesse motivo. Era uma ideia. Parece que sentia-se fraca, receava morrer sem vê-la casada. Foi o que ele ouviu dizer aos Rosários de Iguaçu, que eram muito da intimidade e até parentes. Depois, rindo para o Félix, ali está um bom arranjo para você. Ora, rosnou o rapaz. Ora o quê? Retorquiu o coronel, encarando-o enquanto
baralhava e dava as cartas. Repito que era um bom arranjo. Eu acho-a bem bonita, acho mesmo. Tape os ouvidos, reverendíssimo. Acho um peixão. O pai educou-a muito bem. E depois 2 fazendas, pode-se até dizer 3, mas uma delas tem andado para trás. 2 grandes fazendas, com 700 cabeças ou mais. Terra de quantidade, de qualidade, muita prata. Não há outro herdeiro. Solo, interrompeu o moço. Ambos passamos. Ele jogou e perdeu. Não tinha jogo. Foi um modo de interromper o discurso do parente. Mas o coronel era daqueles que não esquecem nada e daí a pouco tornou ao assunto, para dizer que ele, apesar de achacado, se a moça quisesse, tomá-la-ia por esposa, e logo rejeitou a ideia. Não, não podia ser. Estava um cangalho velho, não era mais quem dantes fora, no tempo do rei, e ainda depois. E vinha já uma aventura de 1815, quando o parente, em respeito a mim, disse-lhe que jogasse ou íamos embora. Pela minha parte, estava aborrecido. A opinião do coronel relativamente à conveniência de casar o parente com a sinhazinha e as mostras de ternura de Dona Antônia para com esta fizeram-me crer que podia haver alguma coisa em esboço, mas, ainda que nada houvesse, Raimundo, expansivo como era, chegaria a insinuá-la ao parente. Era uma solução. Ignoro se Félix também desconfiava a mesma coisa. É, todavia, certo que jogou distraído e calado durante alguns minutos, o que fez com que o coronel nos dissesse de repente que estávamos no mundo da lua, que não viera da roça para ficar casmurro e que ou jogássemos ou ele ia às francesas da Rua do Ouvidor. Ainda uma vez, Félix atalhou a imaginação libertina do tio. Para desviá-lo dali, falou de outros atrativos de um prestidigitador célebre, cujo nome enchia então a cidade, e que inteiramente me esqueceu, de bailes de máscaras, de teatros. Contou-lhe o enredo dos dramas que andavam então em cena e aludiu a certa farsa que divertia muito o coronel na última vez em que viera da roça. Raimundo tinha a alma ingenuamente crédula para as ficções da poesia. Ouvia-as como quem ouve a notícia de uma facada. Não era mau homem e era excelente pai. Disse logo que não poderia nada e levaria ao teatro as suas candongas. Assim chamava as filhas. Jogamos até perto da hora do jantar. Enquanto eles iam à cavalariça ver os animais chegados, dirigi-me para a sala principal, onde achei Dona Mafalda, a tia de Lalau, que vinha buscá-la para ir com ela às novenas da Glória. A moça voltaria depois da festa. Pareceu-me que Lalau ia obedecer constrangida, e, por outro lado, não ouvi nenhuma objeção de parte de Dona Antônia. Só estavam as 3. As hóspedes da roça tinham se recolhido por alguns instantes. Raimundo e Félix entraram um pouco depois. O primeiro convidando-me a ir passear com ele e o sobrinho a cavalo. Mas se eu nem sei montar? Não diga isso. Então vamos nós 2, continuou voltando-se para o sobrinho. Vai, Antônia. Eu não. Vai, Sinhazinha. Sinhazinha é cavaleira de Truz. Outra vez este nome. Gente como eu, quando receia alguma coisa, faz derivar ou afluir para ela os mais alheios incidentes e os mais casuais circunstâncias. Fui acreditando que o coronel era efetivamente um observador e a temer que o Félix não resistisse por muito tempo à oferta de uma noiva distinta e graciosa e da riqueza que viria com ela. Olhei para ele, vi-o falando com a tia de Lalau. Valeu? Perguntou-lhe o coronel de longe. Hoje não. Bem, amanhã, depois do almoço. A senhora não perde as novenas da Glória, disse Félix a Mafalda. É minha devoção antiga e gosto de ir com Lalau, por causa da mãe, que também era muito devota de Nossa Senhora da Glória.
Lembra-se, Nhãtônia, mas deixe estar. No dia 16 estamos cá. Não, interrompeu Félix. Venham jantar no dia da glória, venham de manhã. Temos missa na capela. E que diferença há entre a missa cantada e a rezada? Não é, reverendíssimo? Fiz um gesto de assentimento. Dona Antônia, porém, mordeu o lábio inferior e não teve tempo de intervir, porque a tia da moça concordou logo em trazê-la no dia 15 de manhã. Lalau agradeceu-lhe com os olhos. Não obstante a disposição do moço, fiquei receoso. Ao jantar, acharam-me preocupado. Respondi somente que eram remorsos de ter gasto o melhor do dia ao jogo, em vez de ficar ao trabalho. E anunciei a Dona Antônia que, em breve tempo, teria concluído as pesquisas. Caindo a tarde, Lalau e a tia despediram-se e eu ofereci-me para acompanhá-las. Não era preciso. Dona Antônia mandara aprontar a sege. Nhãtônia quer dar-se sempre a esses incômodos, disse agradecendo Mafalda. Eu não, redarguiu Dona Antônia rindo. As incomodadas são as bestas. A sege, em vez de as tomar ao pé da porta que ficava por baixo da sala dos livros, veio recebê-las diante da varanda, onde nos achávamos todos. O constrangimento de Lalau era já manifesto. Se preferira a mãe a tudo, como me disseram uma vez, cuido que preferia a Dona Antônia e a casa velha à companhia da tia. Acrescia agora a presença de hóspedes, a variedade de vida que eles traziam à casa velha. Finalmente, pôde ser também, sem afirmá-lo, que tivesse receios idênticos aos meus. Despediu-se penosamente. Dona Antônia, embora lhe fosse adversa, é certo que ainda a amava. Deu-lhe a mão a beijar e, vendo-a ir, puxou-a para si e beijou-a na cara, uma e muitas vezes. Cuidado, nada de travessuras, disse. Tia e sobrinha desceram os degraus e, quando eu ia ajudá-las a entrar na sege, atravessou-me o filho da dona da casa, que deu a mão a uma e a outra, cheio de respeito e graça. Adeus, Nhãtônia, disse a moça, metendo a cabeça entre as cortinas de couro da sege e fechando-as depois de dizer-me adeus com os olhos. Que estava no topo da escada, correspondi-lhe, igualmente com os olhos, e voltei para as outras pessoas, enquanto a sege ia andando e o moço seguia os degraus. Nhãtônia, disse o coronel rindo, este seu filho dava um camarista do paço. Dona Antônia, escandalizada, tinha entre as sobrancelhas uma ruga e olhou sombria para o filho. Quero crer que este incidente foi a gota que fez entornar o espírito de Dona Antônia, a singular determinação que vou dizer. Este foi o capítulo 6 de Casa Velha de Machado de Assis. Vai ficar aqui na descrição deste vídeo a playlist completa com todos os capítulos. Não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para continuar recebendo os nossos conteúdos. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!